No regime comunista, a população romena era impedida de ter contato com a cultura ocidental e sua riqueza. Mas, graças ao contrabando de filmes norte-americanos que vinha da Alemanha Ocidental, os romenos passaram a questionar o modelo comunista. Este é o Visão Libertário, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Antes de continuarmos com este vídeo, segue um importante aviso. Não cogitamos incentivar o consumo da pirataria. Nosso intuito é apenas educativo, de informar o que aconteceu naquele período histórico da Romênia. Para um regime comunista prevalecer e ter longevidade, o controle da informação é essencial, sobretudo do que acontece fora da cortina de ferro. Toda a imprensa é controlada, e o regime constantemente ameaça quem violar qualquer tipo de regra para manter o medo na população. Se as pessoas perceberem que nas sociedades nas quais o mercado capitalista é permitido, elas conseguem aumentar seu padrão de vida e prosperar, então o comunismo perde todo o seu apoio. O documentário Chuck Norris vs Comunismo retrata a década de 1980 na Romênia, quando a TV estatal do governo escondia dos cidadãos as inovações que aconteciam no Ocidente. Para aquele povo empobrecido, devido ao planejamento central se contentar com pouco, proibia-se todo tipo de mensagem consumista, que mostravam banquetes fartos ou até mensagens religiosas. Nada disso diferiu do que ocorreu durante décadas na União Soviética e nos outros países comunistas, como na China e no Camboja. No entanto, para a felicidade dos romenos, havia o videocassete naquela época, que reproduzia os filmes americanos, e o contrabando desses aparelhos era comum. Pelo que se sabe, graças à ajuda de um alto funcionário do Estado que desobedecia a ordens, foi possível que vários filmes americanos, como de Rambo, Chuck Norris e De Volta para o Futuro, fossem obtidos por essa sociedade. Isso com certeza iria romper o isolamento cultural imposto pelo ditador comunista Nicolae Ceausescu. No documentário, os romenos que viviam na época comunista relatavam como foi emocionante ver um filme estrangeiro pela primeira vez. Uma das mulheres entrevistadas confessa que o primeiro filme americano que assistiu foi O Último Tango em Paris, com o ator Marlon Brando. Ela disse que nunca imaginou que um filme como aquele pudesse existir. Isso a fez perceber o quanto estavam atrasados em relação aos países ocidentais. Nicolae fazia discursos mentirosos atacando o capitalismo, dizendo que somente no comunismo as pessoas seriam mestres de seu destino e da riqueza da nação. Na Romênia comunista, o serviço de TV estatal só tinha um programa e sua programação durava apenas 2 horas por dia. Cerca de 20 milhões de romenos tinham seu acesso à informação totalmente negado e eram bombardeados com a propaganda comunista de um futuro próspero que nunca chegava. A ignorância das massas é a grande arma dos governos, sobretudo das ditaduras. Apesar da pobreza cultural na Romênia e da falta de bons filmes, um homem entrevistado lembra ter uma grande vontade de ter acesso ao cinema, e as fitas VHS mudaram tudo. Outro senhor revela como ter acesso a esses filmes foi algo incrível. Burlar as imposições do governo comunista e realizar algo não comunista, para ele foi inédito e atraente. Como a população romena não entendia o inglês, os filmes eram sempre dublados pela mesma voz. A dubladora era Irina Nistor. Por isso, depois da voz do ditador, Irina seria a voz mais conhecida no país sem ninguém saber quem ela era. Nistor trabalhou como tradutora de filmes para o estúdio estatal de cinema România Filme, na mesma década. O governo permitia alguns filmes estrangeiros, já que a demanda era grande, mas todos precisavam passar pelo Comitê de Censura do Estado. Por isso, só os filmes que confirmavam o estilo de vida comunista, ou ao menos não ameaçavam a narrativa vigente do governo, poderiam ser aprovados. E isso limitava muito o acesso da sociedade a produções cinematográficas incríveis e de alto nível. Afinal, em todo governo comunista, a variedade e a possibilidade de escolha se impossibilita. Era muito difícil conseguir um aparelho de videocassete naquele país comunista. Por isso, a maioria das pessoas só tinha acesso ao sinal de TV estatal. Era o equivalente a comprar um carro, cerca de 55 mil léus. E não havia videocassete nas lojas romenas. O jeito era contrabandear de outro país. Os primeiros romenos que começaram a oferecer o serviço de cinema em suas casas começaram a ganhar um bom dinheiro rapidamente, por cobrar a entrada. Os telespectadores clandestinos sabiam que não podiam falar absolutamente nada do que viam nos filmes em público. Era uma tarefa difícil não poder contar a seus concidadãos os vislumbres da sociedade ocidental e das belas histórias dos filmes americanos. Nos anos 1980, o regime totalitário de Nicolae estava se tornando cada vez mais paranoico, com medo de sabotadores entre os romenos.
Por isso, apostava cada vez mais em gerar medo e na psicose da vigilância que vigorava no país há anos. Isso tornava as pessoas cada vez mais ansiosas com o seu próprio comportamento e a ficarem suspeitas de outros. Afinal, qualquer um poderia ser um agente do governo, querendo descobrir quem está burlando as leis do regime. A verdade é que todo regime autoritário precisa do apoio e conformação por parte da população, por mais que isso não seja tão evidente. O medo de ser delatado se torna o maior de todos. Os agentes do governo e seu contingente policial são limitados, não conseguem vigiar a todos, sendo necessário incutir medo através da propaganda. Em todas as sociedades ditatoriais, boa parte das denúncias que revelavam ao governo quem estava desobedecendo às leis vinha de cidadãos comuns manipulados pela propaganda. Os romenos viviam numa realidade de pobreza como todos os países satélites da União Soviética. Foi implementado por lá o famoso igualitarismo, que a esquerda defende, no qual ninguém pode enriquecer, somente a elite política, já que Nikolai e sua esposa ficaram milionários e viviam no luxo. Todos os demais cidadãos precisavam ficar em longas filas para adquirir produtos, já que a escassez no país era algo trivial. Por isso, o governo sempre racionava tudo. Todo produto estrangeiro era muito caro, e muitos deles eram contrabandeados. E pelo visto, era o mercado clandestino que tentava trazer alguma dignidade àquele povo. Os jovens romenos adoraram os filmes de ação de Chuck Norris e de Van Damme. A ideia de ter heróis corajosos e que enfrentavam desafios os atraíam. Ficavam impressionados com os filmes do Rambo e aprendiam a lição da história quando o herói combatia o mal e vencia. Chuck Norris também ensinava importantes lições ao arriscar sua própria pele para salvar seus amigos. Por isso, os filmes de fato contribuíram para mudar a perspectiva sobre a realidade que os romenos tinham. Tudo da cultura ocidental expressa nos filmes passaram a influenciar os romenos, desde as roupas, atitudes e gestos dos personagens dos filmes. Se não fosse o contrabando e as fitas VHS pirateadas, não seria possível que eles tivessem contato com essa realidade, totalmente diferente que tinham no cotidiano. E com certeza, mesmo naquele país fechado, começou a se travar uma espécie de conflito cultural, já que, felizmente, a cultura ocidental conseguiu se infiltrar pelas fronteiras romenas. Essa guerra silenciosa iria fazer muitos deles se rebelarem contra a vida precária e pobre imposta pelo governo comunista e os fazerem questionar o regime sob o qual viviam. O belo trabalho que a dubladora Irina Nistor fez foi uma ótima forma de resistência cultural à opressão do regime de Nikolai e ao governo central de Moscou. Nistor sequer precisou pegar em armas ou desafiar diretamente o governo, estratégias que com certeza seriam ineficazes. Devido à popularidade de sua voz, ela foi apelidada de a voz da Revolução Romena, e foi graças ao seu trabalho que essa sociedade conseguiu entender a mensagem dos diversos filmes que mudaram suas vidas. Ela teve seu devido reconhecimento por ter um importante papel em preservar a cultura cinematográfica durante o período obscuro de enormes restrições e censura. A liberdade se manifesta não somente em livros, ações ou estilo de vida, mas na arte, na música e na cultura. Os filmes norte-americanos com certeza retratavam um modelo de sociedade e um estilo de vida que estava fora do aceitável para o totalitarismo comunista. Eles rompiam com a ideia de que a pobreza era algo comum, que todos deveriam ser iguais e passivos e de que era normal viver com medo do governo e de qualquer autoridade. Com certeza, essa brusca mudança de paradigma que o cinema ocidental trouxe mudou a mentalidade e a vida de milhares de romenos, contribuindo com o fim do regime comunista que já estava instável. Enfim, depois de 2 décadas da ditadura de Nikolai e todo o terror que impôs ao povo romeno, ele e sua esposa foram capturados em 1989 e julgados em um tribunal militar improvisado. E no Natal do mesmo ano, o casal foi condenado à morte por um pelotão de fuzilamento. O momento foi tão histórico para o país que a execução foi transmitida ao vivo na televisão nacional, que por tanto tempo foi o principal instrumento de propaganda do regime. A queda de Nikolai, com certeza, representou um fim de período de violação de direitos humanos, e foi algo que libertou as mentes e corações dos romenos da manipulação comunista. Deixamos como recomendação o documentário Chuck Norris vs Comunismo, que aborda o trabalho de Irina Nistor e a revolução proporcionada pelo cinema americano na sociedade romena. E se quiser saber mais sobre como foi o regime comunista de Nikolai na Romênia, recomendamos o vídeo Nicolae Ceausescu, o belo fim do ditador comunista da Romênia, disponível aqui no Visão Libertária. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.